Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Isto é, Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico. João 10 verso 34. Nova Versão Transformadora. Introdução. João 10 é um capítulo central no Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Ele contrasta com os falsos pastores que buscam apenas seus próprios interesses. Em João 10:34, Jesus responde a uma acusação de blasfêmia feita pelos líderes judeus, que o acusavam de se fazer Deus. Esta passagem é crucial porque revela a natureza da divindade de Jesus e como ele se relaciona com as escrituras hebraicas. Ele usa um argumento das próprias escrituras para desafiar a compreensão limitada dos seus acusadores sobre a identidade divina. Contexto histórico. A festa da dedicação, Hanukkah, é mencionada em João 10:22. Esta festa comemorava a purificação do Templo de Jerusalém após a revolta dos Macabeus no século II a.C. A presença de Jesus no templo, no pórtico de Salomão, onde os líderes judeus o confrontam, é significativa. Eles o desafiam a declarar abertamente se ele é o Cristo. João 10:24. A tensão entre Jesus e os líderes religiosos é palpável ao longo de todo o capítulo. Eles rejeitam sua reivindicação de ser o Messias e o Filho de Deus, apesar das obras que ele realiza. João 10 verso 25 e versos 32 ao 33. A acusação de blasfêmia surge da afirmação implícita de Jesus de ser um com o Pai, João 10:30, o que era inaceitável para a compreensão monoteísta estrita dos judeus da época. O fato de Jesus ter citado o Salmo 82 indica que ele estava tentando fazer com que eles reavaliassem sua compreensão das escrituras hebraicas. Interpretação. Em João 10:34, Jesus cita o Salmo 82 verso 6. Eu disse: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. Ele argumenta que, se as escrituras, que são consideradas infalíveis, chamam certos líderes de deuses, provavelmente juízes ou governantes investidos de autoridade divina, então por que ele seria considerado blasfemo por se intitular filho de Deus? Esta não é uma declaração de que os líderes eram literalmente deuses, mas sim que possuíam uma medida da autoridade de Deus. A interpretação protestante comum entende que Jesus não está simplesmente negando ser Deus, mas sim defendendo sua reivindicação de ser o Filho de Deus, usando um argumento do menor para o maior. Se aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida podiam ser chamados de deuses em um sentido limitado, então a alegação de Jesus, que foi consagrado e enviado pelo Pai, de ser o Filho de Deus não deveria ser considerada uma blasfêmia. Jesus reafirma sua relação única com o Pai e a autoridade que lhe foi dada. João 10:36. Jesus está usando o texto para se defender contra o ataque dos fariseus. Ele está dizendo que se as pessoas escolhidas por Deus para guiar e julgar o povo de Israel foram chamadas de deuses, então qual é o problema dele se chamar de filho de Deus, já que ele foi escolhido pelo próprio Deus? Para os crentes hoje, esta passagem nos lembra que devemos ser cuidadosos em como interpretamos as Escrituras e não limitar a Deus a nossa compreensão humana. Jesus desafia as convenções e as ideias preconcebidas. João 10:34 nos incentiva a examinar as Escrituras com humildade e estar abertos à revelação divina. Veja as referências. Salmo 82 verso 6. Eu disse: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. Este é o texto citado por Jesus. Entender o contexto do Salmo 82, que adverte os juízes a praticarem a justiça, ajuda a entender como Jesus usou o argumento. Ele não está afirmando que eles são literalmente deuses, mas que têm uma responsabilidade para com o povo de Deus. 2 Pedro 1, verso 4. Assim, ele nos concedeu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e escapassem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Este versículo da carta de Pedro expressa a ideia de que os crentes podem se tornar participantes da natureza divina. Isso não significa que nos tornamos deuses, mas sim que recebemos a graça de Deus para viver uma vida justa.
Isso pode ser comparado com a forma como os juízes em Salmos foram dados por Deus para exercer a justiça no mundo. Estes versículos cruzados ajudam a entender que a alegação de Jesus não era uma tentativa de se tornar um Deus como os deuses pagãos, mas sim um testemunho de sua conexão única com o Pai. A divindade de Jesus é diferente da forma como os humanos são participantes da natureza divina ou como os juízes receberam sua autoridade. A compreensão das Escrituras, à luz da Trindade, nos permite compreender que Jesus é verdadeiramente Deus, o Filho, e que a sua divindade é diferente daquela que é partilhada pelos crentes.